Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai focar numa coisa assim super essencial na eletrônica. Como é que os resistores se comportam quando a gente liga eles juntos, sabe? Vamos usar como base um material bem legal, a Eletrônica Básica, lição 3, para mergulhar essas associações de resistores. Isso aí. E por que isso é importante, né? Para que perder tempo com isso? Olha, entender essas conexões permite basicamente duas coisas bem práticas. Primeiro, criar um valor de resistência que talvez a gente não ache para comprar pronto. Exato. Combinar valores, né? Isso. E segundo, que talvez seja até mais crucial, é conseguir prever, sabe? Entender como um grupo de resistores vai se comportar de verdade num circuito, como isso afeta a corrente, a tensão. Sem dúvida. É raro um resistor trabalhar sozinho, né? Então, entender como as resistências deles se somam ou se combinam de outra forma e como a corrente e a tensão se dividem ali no meio deles é, assim, a base para analisar qualquer coisa. Para projetar ou até para consertar um aparelho. É o fundamento mesmo, né? Totalmente. É, como a gente começa a decifrar para onde a eletricidade está indo e por quê. Certo. Então vamos detalhar isso melhor. Começando pelo jeito mais, digamos, simples de conectar eles. Vamos lá. O primeiro jeito é a associação em série. Acho que é fácil de imaginar, né? Pensa em ligar os resistores um depois do outro, formando uma fila indiana, assim. Só tem um caminho para a corrente passar. Como se fossem vagões de um trem, né? Um único trilho. Exatamente. E aí, para calcular a resistência total, aquela que o circuito vê a resistência equivalente, é bem direto. É só somar o valor de cada um. Simples assim. R1 mais R2 mais R3, quantos tiverem na fila. Isso. A fonte que a gente está usando dá um exemplo, um resistor de 5 ohms em série com um de 7 ohms. Dá 12 ohms no total, 5 mais 7. Sem segredo. Perfeito. Mas aí tem umas características importantes dessa ligação, né? Tem sim e são cruciais. A primeira, a corrente. A corrente que passa por cada resistor na série é exatamente a mesma. Não tem jeito dela se dividir. Ela só tem aquele caminho para seguir. Uhum. O fluxo é único. Exato. A segunda coisa é a tensão. Se você liga uma pilha, por exemplo, nesse conjunto, a tensão total da pilha vai se dividir entre os resistores. Ah, ela não fica igual para todo mundo? Não, ela se divide, e geralmente de forma desigual. O resistor que tiver o maior valor de resistência, o mais resistente, vai ficar com a maior parte dessa tensão. É como se ele criasse mais dificuldade. Aí a queda de tensão nele é maior. Entendi. Maior resistência, maior pedaço da tensão. Isso. E aí vem uma consequência direta disso. O aquecimento. A gente sabe que potência tem a ver com tensão e corrente, né? Como a corrente é a mesma para todos, o que tem maior tensão esquenta mais. Exatamente. O resistor de maior valor, que ficou com mais tensão, é o que vai dissipar mais energia como calor. Ele esquenta mais na série. Interessante. E um macete para conferir, a resistência total da série é sempre maior que o maior resistor individual. Tem que ser, né? Você está botando mais obstáculo na frente da corrente. A dificuldade total só aumenta. Isso me lembra na hora daquelas luzinhas de Natal mais antigas. Uma queimava, abria o circuito. E apagava tudo. Clássico exemplo de série. Uma falha afeta o todo. Exatamente. Tinha que testar uma por uma. Pois é, mostra bem a característica da série. Entendi bem a série. Mas e se a ligação for diferente? Qual é o outro jeito fundamental? Bom, o outro jeito básico é a associação em paralelo. E aqui, olha, a coisa muda bastante. Os resistores são ligados de um jeito que a corrente encontra tipo uma encruzilhada. Bifurcação, né? Isso, uma bifurcação. E ela se divide. Passa por vários caminhos ao mesmo tempo. Pensar em várias pistas numa estrada em vez de uma só. Como se liga isso fisicamente? Você pega todos os terminais de entrada, digamos, de todos os resistores e liga num ponto só. E todos os terminais de saída liga num outro ponto comum. Aí a corrente chega nesse primeiro ponto, se divide, passa por cada resistor e se junta de novo lá no segundo ponto. Parece que calcular a resistência total aí já não é só somar, né? Não mesmo. A fórmula geral para o paralelo é um pouco menos intuitiva. Envolve o inverso dos valores. É 1 sobre a resistência total igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2
mais 1 sobre R3. Dá um trabalhinho na conta. Dá. Tem que fazer a soma das frações, depois inverter o resultado. Mas peraí, para quando são só 2 resistores em paralelo, que é bem comum, tem um atalho, não tem? Acho que vi isso na lição 3. Tem sim. Felizmente tem uma fórmula simplificada que olha que abre um galho enorme. É a do produto pela soma. A resistência total é R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Ah, essa é boa. Produto pela soma. R1, R2 sobre R1 plus R2. Isso. Muito mais prática para 2 resistores. Vamos pegar o exemplo da fonte. Um resistor de 2 ohms em paralelo com um de 3 ohms. Usando esse atalho, 2 vezes 3 dá 6. Isso. Dividido por 2 mais 3, que é 5. Então, 6 dividido por 5? Dá 1,2 ohms. Exato, 1,2 ohms. Nossa! E aqui que está o negócio interessante. O resultado, 1,2 ohms, é menor que o menor dos dois, que era 2 ohms. Isso parece estranho no começo. Mas é aí que está a lógica do paralelo. Essa é a primeira propriedade-chave, e que às vezes confunde mesmo. A resistência equivalente no paralelo é sempre menor do que o valor do menor resistor do grupo. Mesmo? Por quê? Pensa assim, você está abrindo mais caminhos para a corrente passar. Mesmo que cada caminho novo tenha alguma resistência, o fato de ter mais opções sempre facilita o fluxo total. A dificuldade geral diminui, entende? Ah, faz sentido visto assim. Mais pistas na estrada, o trânsito flui melhor no geral. Exatamente essa ideia. Agora, a segunda propriedade-chave, que é o oposto da série, a tensão. No paralelo, todos os resistores estão ligados nos mesmos 2 pontos, lembra? Uhum. Então, a diferença de potencial, a tensão, é exatamente a mesma em cima de cada um deles. A pressão elétrica é igual em todas as pistas da nossa estrada. Ah, ok. Se a tensão é a mesma, mas os resistores podem ser diferentes. Então, a corrente que passa em cada um deve variar, então. Precisamente. A corrente total que chega na bifurcação se divide. E ela não se divide por igual, a não ser que os resistores sejam idênticos, claro. A corrente vai, digamos, preferir o caminho mais fácil. O que tem menor resistência. Isso. O resistor de menor valor vai oferecer menos oposição. Então, a maior parte da corrente vai passar por ele. Entendi. O caminho de menor resistência leva mais água. Perfeito. E aí, de novo, o aquecimento. Lembra, potência pode ser V vezes I ou V ao quadrado sobre R. Como a tensão V é a mesma para todos no paralelo, O que tiver menor é R vai ter maior I, e aí vai dissipar mais potência. Quem esquenta mais no paralelo é o resistor de menor resistência, porque ele está conduzindo mais corrente. Olha como inverteu totalmente em relação à série. caramba, é o oposto mesmo. Na série, o maior ohm esquenta mais, no paralelo, o menor ohm esquenta mais. Exatamente. Então, deixa eu ver se peguei. Recapitulando rápido. Série, soma as resistências R total maior R, a corrente I é a mesma para todos, a tensão V se divide, maior R fica com maior V e esquenta mais. Perfeito. Paralelo, a resistência total diminui, R total menor R, a tensão V é a mesma para todos, a corrente I se divide, menor R pega maior I e esquenta mais. É isso aí. Ter essas regras na cabeça é fundamental. Isso explica então porque as lâmpadas de casa são ligadas em paralelo, né? Para todas receberem os 110 volts ou 220 volts, e se uma queimar, as outras continuam acesas. Exatamente. Instalação residencial é o exemplo clássico de paralelo. Garante a tensão correta para cada aparelho e a independência deles. Imagina se fosse em série. Queimou uma lâmpada, acabou a luz da sala inteira. Seria um caos. Faz todo sentido. Mas assim, na prática, nos circuitos eletrônicos de verdade, é sempre só série ou só paralelo tudo bonitinho? Quase nunca. O mais comum mesmo é a gente encontrar circuitos com associações mistas, que combinam os 2 tipos. Tem pedaços em série ligados com pedaços em paralelo. Aí a análise fica um pouquinho mais elaborada. Imagino. E como calcula a resistência total nesses casos? Tem uma super fórmula para isso? Não tem uma fórmula única para tudo que é misto. A estratégia é outra.
é ir simplificando o circuito por partes, passo a passo. Como assim? Você olha para o circuito e tenta identificar um grupo de resistores que esteja claramente em série ou claramente em paralelo com outros. Aí você calcula a resistência equivalente, só daquele grupinho. Ah, tipo, resolve um pedacinho primeiro? Isso. Aí você redesenha o circuito na sua cabeça, ou no papel mesmo, trocando aquele grupo que você calculou pelo resistor equivalente dele. O circuito fica um pouco mais simples. Entendi. Aí você olha de novo para o circuito simplificado. Procura outro grupo série ou paralelo. Calcula a equivalência dele, simplifica de novo e vai repetindo isso, como se estivesse desmontando o problema em camadas, sabe? Até sobrar um único resistor equivalente para o circuito inteiro. Entendi. É um processo de ir reduzindo, simplificando aos poucos. Por exemplo, se eu tivesse R1 e R2 em série, e esse conjunto todo estivesse em paralelo com o R3. Certo. Primeiro, eu somaria R1 e R2, acharia um valor, digamos, RA. Isso. Ra é R1 plus R2. Depois, eu calcularia o paralelo entre esse Ra e o R3, usando a fórmula do produto pela soma. Exatamente. Calculadora Ra R3, Ra plus R3. E esse resultado seria a resistência equivalente do circuito todo. A chave é identificar corretamente em cada etapa. Quem está dividindo a mesma corrente, série. Quem está sob a mesma tensão, paralelo. E às vezes o desenho pode enganar, né? Pode sim. Exige olhar com atenção para o caminho elétrico, para onde a corrente pode ir. Às vezes o jeito que os componentes estão desenhados no esquema não deixa tão óbvio de primeira. Falando em desenho versus realidade, a lição que a gente está usando comenta um negócio interessante. Que numa placa de circuito impresso de verdade, a posição física dos componentes nem sempre mostra se eles estão em série ou paralelo, né? Ah, sim, esse é um ponto crucial para quem vai para a bancada montar ou consertar. A disposição física na placa segue outras lógicas. Economizar espaço, custo, às vezes até para ajudar a dissipar calor. Não necessariamente para ficar igual ao diagrama elétrico esquemático. Exato. Você pode ter dois resistores coladinhos um no outro fisicamente, mas que estão em série. Ou dois bem distantes na placa, mas ligados em paralelo pelas trilhas de cobre. Tem que seguir as trilhas, o caminho elétrico, não só a proximidade física. Precisa desenvolver um olho clínico para isso, né? Precisa. Leva um tempo, um pouco de prática para pegar o jeito de ler a placa de verdade. E falando em prática, uma das utilidades mais diretas disso tudo que a gente viu é poder, fabricar um resistor com o valor que a gente precisa, usando outros que a gente já tem, certo? Com certeza. Essa é uma aplicação super útil. Imagina que um projeto pede um resistor de, 75 ohms. É um valor meio chato de achar. Não é um valor comercial tão comum, né? Não muito. Mas talvez você tenha um monte de resistores de 100 ohms e de 50 ohms, que são super comuns. Aí você pode combinar. Por exemplo, dois de 100 ohms em paralelo dariam 150, 150, 150 mais 150, dá em 2.250. 300, 200, igual a 75 ohms. Olha aí. Ou então, dois de 100 ohms em paralelo dão 50 ohms. Aí você liga isso em série com um de 25 ohms, que talvez você consiga fazendo dois de 50 em paralelo de novo. Enfim. Dá para fazer uma engenharia ali com o que tem na gaveta. Exato. As combinações te dão uma flexibilidade enorme para chegar perto do valor que você precisa usando componentes padrão. Claro, tem que tomar cuidado com a potência, né? A potência total se divide entre eles também e cada um tem seu limite. Certo. A potência dissipada em cada um não pode passar do limite dele. Importante. Fundamental. Bom, então para a gente ir amarrando as ideias, o que a gente viu de essencial aqui? Que os resistores podem se juntar em série, em paralelo ou de forma mista. Isso. Cada jeito tem suas regras, suas fórmulas, mas, mais importante, tem suas consequências práticas, como a resistência total muda, como a corrente se comporta, se é a mesma ou se divide, como a tensão se distribui. E quem vai esquentar mais? Exato. E para as associações mistas, o segredo é ir simplificando passo a passo. Perfeito. Dominar isso é mais do que decorar fórmula. É entender a dinâmica do circuito, o fluxo elétrico. É um conhecimento base para tudo,
Desde analisar um circuitinho simples para ver por que ele não está funcionando, até projetar sistemas complexos de propósito usando essas associações para controlar tudo direitinho. E para a gente terminar, queria deixar uma pulga atrás da orelha, uma reflexão conectando alguns pontos. A gente viu que o resistor de maior valor esquenta mais na série e o de menor valor esquenta mais no paralelo. Pensando nisso, como será que essa diferença no aquecimento influencia o layout físico dos aparelhos? Será que os engenheiros, quando vão desenhar a placa, pensam nisso? Tipo, opa, esse conjunto aqui é paralelo e esse resistor de valor baixo vai esquentar. Deixa eu colocar ele num lugar mais ventilado. É uma excelente pergunta. Como essa teoria da associação elétrica se conecta com o design físico, com o gerenciamento de calor lá no mundo real do equipamento? Fica aí para a gente pensar. É uma conexão muito importante. O design físico, o layout da placa, o gerenciamento térmico, tudo isso é crítico. E, com certeza, o comportamento elétrico dos componentes, incluindo como eles se aquecem em série ou paralelo, influenciam muito essas decisões de projeto. E olha que interessante, a nossa fonte, a lição 3, até aponta por um próximo passo natural depois disso. Ah, é? Qual? Explorar resistores que não são fixos, tipo LDRs que mudam a resistência com a luz, ou NTCs e PTCs que mudam com a temperatura. São componentes que adicionam ainda mais possibilidades e desafios. Nossa, aí a coisa fica mais dinâmica ainda? Assunto por uma próxima análise, quem sabe? Com certeza. Por hoje, acho que deu para ter uma boa visão geral das associações de resistores, né? Acho que sim, cobrimos bem a base.